Muito bem, então vamos aproveitar o nosso tempo, porque o nosso tempo é sagrado. Nosso tempo é sagrado na casa do nosso Deus. Então vamos lá. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo. Atos capítulo 2. Nós vamos ler o primeiro versículo até o 4. Primeiro até o 4. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 1. Quem já achou, diga um amém. Graças a Deus, irmãos, é uma bênção. A Bíblia está maravilhosa. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Até aí, obrigado. Feche os seus olhos, faça a sua oração, peça ao Senhor para mandar um avivamento nesta manhã sobre todos nós, porque Ele, é o Espírito Santo quem vivifica o nosso espírito. É o Espírito Santo quem vivifica a nossa alma. É o Espírito Santo quem vivifica o nosso corpo. Então, se o nosso corpo estiver enfermo, Ele traz vida, Ele dá vida de novo. Se a nossa alma, as nossas emoções estão estragadas, estão complicadas, então o Espírito Santo vivifica a nossa alma. Se o nosso espírito está confuso na fé, na esperança, Ele vivifica o nosso espírito e prepara nossa alma, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, para que eles sejam irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então faça a sua oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela noite que passamos na Tua presença. Obrigado pelos irmãos que levantaram da sua cama, mesmo com frio, deixaram sua cama quentinha para estar aqui nesta manhã. Temos certeza, Senhor, que a nossa vinda, nosso estado aqui não é em vão, porque o Senhor chegou primeiro, o Senhor já estava nos esperando aqui nesta manhã, e o Senhor nos trouxe aqui para renovar, para nos restaurar, nos fortalecer, para nos apresentarmos a Ti como sacrifício vivo, santo, agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Então eu peço a Ti, Senhor, que durante a ministração da Tua palavra, os céus se abram sobre este lugar, e o Espírito Santo desça, como desceu sobre Jesus, como desceu sobre aqueles 120 discípulos no cenáculo. Ó Pai Santo, que as comportas do céu se abram e seja derramado o Espírito Santo sobre as nossas vidas, e que sejamos vivificados, fortalecidos, curados, restaurados na Tua presença. Abençoe aqueles que vão
vão nos assistir pelas redes sociais, que lá também na sua casa o Espírito seja derramado e haja cura, haja milagres, haja maravilhas dentro desta casa, nesta família, e que toda obra maligna saia de dentro dos lares, sai doenças, sai perturbações, ó Senhor, e que a tua graça possa libertar, salvar e operar em cada lar que vai nos assistir pelas redes sociais. Nos abençoe nesta manhã e manifesta a tua glória. Eu te peço, abençoa as crianças, os pastores, os homens, as mulheres, os jovens, abençoe todo o teu povo nesta manhã, Senhor, que está reunido na tua casa. Abençoe aqueles que por um motivo ou outro não puderam estar conosco, mas os abençoe também, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus, podei vos assentar. Graças a Deus. Muito bem, muito bem. Aqueles que quiserem manter a sua Bíblia aberta, poderá fazê-lo enquanto ministramos a palavra do nosso Deus. Muito bem. Irmãos, os israelitas, judeus ou hebreus, Israel foi o nome dado, Jacó, a mudança do nome de Jacó, no vale de Jaboque, quando ele lutou com Deus, ele disse: a partir de hoje seu nome não é mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e venceste. Então, o nome dele foi mudado para Israel, que quer dizer príncipe. Então, o povo de Israel, judeu, hebreu, tudo é a mesma coisa. É o mesmo povo. Esse povo, eles tinham 3 festas, ou 3 grandes festas, que eles deveriam comemorar anualmente. 3 festas. A primeira festa era a festa da Páscoa. Festa da Páscoa, que significa saída, libertação. Então, anualmente, eles comemoravam a festa da Páscoa. Está registrado em Levítico capítulo 23, verso 5. A segunda festa era a festa das primícias. Festa das primícias era também festa da colheita. Eles colhiam os primeiros frutos, faziam um óleo, talvez de todos os frutos que eles plantavam, e apresentavam lá no templo ao sacerdote. Então, anualmente, era chamada a festa das primícias. Levítico capítulo 23, para aqueles que gostam de anotar, do 10 ao 14. E a terceira festa era a festa de Pentecostes, que está registrado em Levítico 23, verso 16. Pentecoste quer dizer 50 dias. E esta festa de Pentecostes era uma celebração do recebimento da Torá. Torá era, vamos colocar aqui, a Bíblia dos judeus, que continha os 5 primeiros livros, chamado de Pentateuco. Então, eles comemoravam a chegada do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Então a festa de Pentecostes era 50 dias de comemoração, o recebimento da Torá. E quando Moisés desceu do monte, até fizeram um hino, seu rosto brilhava,
ele ficou 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai, recebendo a Torá, recebendo os mandamentos de Deus, para entregá-los ao povo. E quando ele desceu, o seu rosto brilhava de tal maneira que o povo não conseguia olhar para o rosto de Moisés. Então ele tinha que colocar um véu para poder falar com o povo. Ele ficou 40 dias. Então, o Pentecostes era a comemoração da chegada da Torá, que é os primeiros 5 livros da Bíblia que Deus entregou para Moisés durante os 40 dias que ele ficou no Sinai. Muito bem. Agora, o que representa essas festas para nós cristãos? O que representa essas festas para nós cristãos? Vamos lá. A primeira festa, que era a primeira festa da Páscoa, passou para nós, os cristãos, o símbolo da morte expiatória de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Esse eu vou fazer questão de ler para nós. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19. Olha o que está escrito aí. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, sem mácula e incontaminado. Até aí? Obrigado. Então, a festa da Páscoa para nós é Jesus. Tem nada de ver com coelhinho, não tem nada de ver com ovo de chocolate, mas virou comércio. E às vezes, para não desagradar a criançada, né, aí você fala assim: pastor, é pecado eu comprar um chocolatezinho na época da Páscoa, dar para o meu filhinho? Não. O nosso significado da Páscoa para nós é Jesus. Jesus é o nosso cordeiro pascal. Deu para entender, irmãos? Então, você vai deixar a sua criança aguando porque está vendo lá. Aí você vai explicando para ele, quando ele já tiver entendimento, vai explicando para ele. Entendeu? O que é pecado? Pecado é aquilo que leva a gente à imoralidade. Se eu estou ingerindo uma coisa que vai prejudicar o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, isso é pecado. Se eu estou ingerindo algo que vai me tirar da consciência e me levar a uma imoralidade, ou eu falar uma coisa que não é. O que é imoral? É aquilo que a sociedade não aceita, é aquilo que Deus não aceita. Moral é aquilo que é aceitável, né? E amoral é aquilo que eu desconheço. Às vezes eu desconheço um comportamento que eu posso tê-lo, mas não o conheço e se torna amoral, né? Então, o que é pecado é aquilo que nos leva à destruição do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que a Bíblia diz: quem destruir o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Está escrito. Nosso corpo não pertence a nós. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E um chocolate não vai destruir o nosso corpo. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Quem é que gosta de chocolate aí? Acho que ninguém, né? Ninguém gosta de um Toddy quente, ninguém gosta de um chocolatezinho, um chocolate, né? Então, a festa da Páscoa para nós não é nada de fertilidade como ensina outras religiões. Aí coloca o coelho como representante da fertilidade e o ovo. E aí eu tive criação de coelho lá em casa. Até demos para uma associação que cuidava de pessoas drogadas. Eles levaram lá e transformou tudo em carne para eles. Que a gente não tinha coragem de executar o plano, né? Então a gente deu tudo para eles. Foram lá buscando, não, vou comer carne. E nós tivemos coelho lá e o coelho não punha ovo, não. O coelhinho já saía comendo. Então é uma invenção
comercial para vender. Então, a mesma coisa a questão do comer peixe na Semana Santa, comer peixe, porque fala não pode comer sangue. E eu já pesquei quando eu podia pescar, quando eu podia sair, e todo peixe que eu pesquei tinha sangue. Ele não tem sangue igual um porco, igual a galinha, mas tem sangue. Mas é para quê? Acordos que foram feitos no passado com um país onde era o maior colhedor e industrial de bacalhau, estava encalhado, fizeram um grande acordo. O ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, ele fala no seu livro o acordo que foi feito para que houvesse proibição de carne para os seguidores dessa religião no mundo inteiro, e na semana comesse só peixe. Aí desencalhou tudo quanto era bacalhau que estava lá num paísinho aí da Europa. Comércio. Então, a festa da Páscoa para nós é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Cordeiro Pascal, que nos comprou com o seu sangue, derramou o seu sangue como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Aleluia! Segunda festa para nós, a festa das primícias para o cristão de hoje. Quando eram os primeiros alimentos colhidos e eram oferecidos ao Senhor, passou-nos a lembrar da ressurreição de Cristo, que tornou-se as primícias entre os mortos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 23, faço questão de ler. 1 Coríntios capítulo 15, verso 23, olha aí a festa, a nossa festa das primícias. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Deu para entender? Vamos lembrar de uma coisinha aqui? Os irmãos pegavam, colhiam e apresentavam onde? Ao sacerdote o molho da sua colheita. Apresentava o sacerdote para entregar ao Senhor e abençoar a sua plantação. Então vamos lá. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram lá no sepulcro, não sabia que Jesus já tinha saído do sepulcro. Aí quando Maria, me parece que a Madalena, ela reconheceu Jesus, porque ela viu alguém trabalhando lá no cemitério, e viu o sepulcro aberto, e disse assim: olha, tiraram o corpo do meu Senhor, nós viemos aqui para poder trazer incenso, trazer especiarias para limpar, colocar sobre o corpo dele, e tiraram o corpo do meu Senhor, tiraram o corpo de nosso Senhor. Aí onde o puseste? Aí a pessoa que estava no jardim falou: Maria. Aí ela reconhece a voz de Jesus, Jesus virou para ela, ela corre para abraçar Jesus, Jesus se afasta. O que Jesus diz para ela? Maria, eu ainda não me apresentei ao Pai, não me toque. Ele então é a primícia. Jesus é a ressurreição de Jesus é a nossa festa das primícias. Nós estamos comemorando hoje a ressurreição de Cristo, porque ela foi no primeiro dia da semana, que tornou-se o culto mais importante da igreja cristã. Aleluia! Então Jesus foi se apresentar ao Pai como primícias da grande colheita que estava por vir. E eu faço parte dessa colheita. Você faz parte dessa colheita. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, primícias para nós cristãos representa
Jesus ressurreto. Amém? Aí vem a última festa, que é a terceira, a festa do Pentecostes, que significa 50 dias. Então veja a relação, o paralelo que tem com a Torá. O que a palavra de Deus diz? No princípio era o Verbo. João, primeiro capítulo, por gentileza, versículo 1, João Evangelho, capítulo 1, verso 1. Olha, no princípio era o verbo quer dizer palavra, e o verbo estava com Deus, verbo era Deus, então Deus era a palavra. E me parece que versículo 14, olha o que está escrito aí. E o verbo se fez. Então quem é o Deus verdadeiro? Quem é o Deus verdadeiro? Jesus. Então preste bem atenção nisso, que é muito importante. Por que alguém gosta de falar só o nome, só Deus? Porque quando eu falo só Deus, tem uma infinidade de deuses. Por exemplo, a Índia tem 300 milhões de deuses. A Bíblia fala que Satanás é o Deus deste século. Quando eu falo apenas Deus, eu não estou identificando qual Deus que eu estou falando. E aí, no meio de uma conversa entre colegas, eu posso falar o nome de Deus e ninguém ficar com cara torcida. Mas quando eu falo assim, Jesus, a coisa muda. Mexe com a pessoa. O semblante da pessoa que você está conversando muda. Por quê? Porque Jesus é a verdadeira identidade de Deus. Está dando para você entender? Então, por isso que o nome de Jesus está sendo tirado dos púlpitos, porque falar de Deus não ofende ninguém, mas quando fala Jesus, 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 treme o inferno. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome ressuscitarão os mortos. Aleluia, aleluia. Tudo o que pedi ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E ao nome de Jesus dobrará todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, quando eu falo o nome de Jesus, eu coloco a identidade verdadeira de Deus. Eu estou falando de um único Deus verdadeiro, que é Jesus. Jesus é o único Deus verdadeiro. Ele é que trouxe a identidade do Pai, porque Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, quando fala em nome de Jesus, treme a terra, treme as bases debaixo da terra, treme o céu. Aleluia. Então não deixe de falar de Jesus, não deixe de falar de Jesus. Jesus é o Deus verdadeiro. Então vamos lá. Pentecostes significa, eu já falei para vocês, a festa da chegada da Torá, que o próprio nome já diz, 50 dias. Já lemos o texto aí? Não, né? Levítico 23, 16. Por favor. Agora eu vou ler porque é o paralelo que tem aí. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimento ao Senhor. Tá aí? Obrigado.
Então, Pentecostes significa 50 dias. Vamos lá. Quanto tempo ficou Moisés no monte? Alguém se lembra? 40 dias. Quanto tempo Jesus andou sobre a terra depois da ressurreição? 40 dias. E quando terminou os 40 dias, ele disse assim para os seus discípulos. Ele disse assim, deixa eu ver onde está escrito aqui. Jesus, ele disse que cada um fosse para Jerusalém e ficasse em Jerusalém até que do alto, até aqui, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não, versículo 4 do capítulo 1 de Atos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus tinha andado 40 dias. Quando ele fala assim, porque não, a última parte do versículo, não muito depois desses dias. Quantos dias levou? Vamos ver aqui, primeiro versículo de Atos 2, que nós já lemos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que quer dizer isso? Que os 50 dias cumpriram. Então vamos lá, 40 dias que Jesus andou, mais 10 dias que o Espírito Santo levou, 50 dias. Então qual é a comemoração da igreja, dos cristãos, com a festa do Pentecostes? Festa do Pentecostes significa para nós cristãos o derramamento do Espírito Santo, o complemento, a completa promessa de Jesus, que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, que derramaria o seu Espírito para ficar com a sua igreja. Então, Pentecostes para nós é derramamento do Espírito Santo, que veio sobre a igreja primitiva para que ela inundasse Jerusalém com a mensagem poderosa do Senhor Jesus. Então deu para nós, entendemos? Muito bem. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, vento forte, vento intenso, furacão. Você já assistiu quando agora setembro, a América do Norte prepara para os grandes furacões, que devasta cidades inteiras, leva tudo para cima. Um dia acharam uma vaca enganchada numa árvore, uns 10 metros de altura. Quem pôs aquela vaca lá em cima? Vaca real mesmo. Quem pôs essa vaca lá em cima? Foi um furacão. Aqui no Brasil tinha um senhor com um carro, com a Scania lotada de material. Então ele viu o céu, em São Paulo, ele viu o céu, as nuvens pesadas, ele falou, não vou sair, estava dentro do caminhão, pronto para sair. Ele falou, não vou sair não, vou esperar essa chuva passar. Irmãos, dentro da carreta carregada, uma carreta, ela carrega mais de 18 toneladas, tem carreta que chega a carregar 40 toneladas, é isso mesmo, pastor Paulo? Você que tem carreta que costuma carregar 40 toneladas, ele estava lá dentro esperando a chuva passar, de repente o vento pegou, levantou a carreta dele,
Não levantou a cabine, mas levantou com carroceria, com carro e tudo, 1 metro de altura, e deixou cair. Depois levantou de novo e deixou cair. Aí passou aquela tempestade, eles foram achar um chassi de um carro a 2 quilômetros jogado numa montanha. Chassi não tem onde pegar, é só ferro. Não tem uma lata que ele possa gerar energia para levantar, é só ferro soldado no outro. Eles acharam o chassi de um carro, que é a base do carro, em cima de uma montanha, a 2 quilômetros de onde ela estava. Então, Jerusalém foi sacudida com um som como de um vento veemente e impetuoso, um vento forte, intenso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, preste bem atenção. Da onde vem esse som? De onde veio esse som e de onde veio esse vento? Está aqui na primeira parte do versículo. De repente veio do céu. Então preste atenção agora. Pentecostes não é gerado na carne, não é gerado pela vontade do homem, não vem do homem. Pentecostes vem do céu. Pentecostes vem de Deus, vem de cima. E tudo que procede de cima é bom. Vamos ver Tiago, capítulo 1, verso 17. Olha o que está escrito aí, Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem variação. Então tudo que vem do alto é bom, tudo que vem de Deus é bom, tudo que vem de Deus não precisamos temer, tudo que vem de Deus não precisamos assustar, porque está vindo do céu, e tudo que vem do céu é bom. Atos 9, verso 3. Atos 9, verso 3. Aleluia. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz. De onde? Do céu. Aleluia. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí depois a gente sabe o texto lá. E disse: quem és tu, Senhor? Quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. Ele poderia falar: eu sou Deus a quem você está perseguindo. Mas ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou chutar com o calcanhar, chutar a ponta de ferro. É duro lutar contra aquele que é o dono, que é o Senhor. É duro se achar lutando contra Deus. E tem muitos que estão achando, que estão lutando contra Deus, achando que vão prevalecer. Um anjo que foi ungido e colocado nas montanhas sagradas do Monte Santo, ele se julgou que ele poderia lutar contra Deus e vencer. Farei o meu trono acima do trono de Deus, e os anjos me adorarão. Eu vou tomar tudo de Deus. E Deus falou: então você, ó estrela da manhã, estrela errante, você será jogado e precipitado ao mais profundo abismo, porque fostes perfeito até o dia que você foi criado, e agora achou iniquidade em ti, então tu será derribado. Porque não há homem, não há demônios, não há anjos que luta contra Deus e prevalece. Todos que lutaram contra Deus, mais cedo ou mais tarde cairão. A Bíblia fala de um homem que lutou contra Deus, o rei Nabucodonosor, o império babilônico.
Deus o transformou num animal e ele ficou 7 anos pastando como animal, até que ele se arrependeu e Deus o tornou a ser homem outra vez, porque ninguém luta contra Deus e prevalece. Então tudo que vem do céu é bom. E o vento veio do céu, o Pentecostes veio do céu, o som veio do céu, o vento veio do céu. O vento que veio do céu transformou a vida de Saulo em Paulo. O que veio do céu aqui no dia de Pentecostes, um som veemente, um som como o vento impetuoso. Então, irmãos, olha, vamos dar uma olhadinha nos ventos de Deus. A Bíblia fala que Deus enviou um vento, está registrado em Êxodo 14, 21 e 22. Vamos ver o vento de Deus que veio para o povo? Vamos ver. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em secos, e as águas foram partidas. Não tinha saída para o povo de Israel, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à direita e à esquerda. Quando não tem saída para o povo de Deus, Deus faz uma estrada, nem que seja no mar. Deus faz uma estrada, porque Ele faz os seus ventos soprar, e quando os ventos de Deus que vêm do céu sopram, abrem caminho, abrem estradas, derrubam portas fechadas. É o poder de Deus, é o poder do vento soprando para abrir caminho para o povo de Deus. E os ventos de Deus vão soprar sobre nós desta manhã e abrir caminhos, abrir portas, abrir saídas para o povo dele. Aleluia, 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 aleluia. O vento de Deus abre caminho, abre estrada. Aleluia. Os ventos de Deus trazem comida. Números 11, 31 e 32. Vamos ver o que está escrito aí? O povo estava querendo comer carne, estava no deserto, estava com saudade da carne lá do Egito. Então olha o que Deus fez. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase a caminho de um dia, o dia inteiro caindo codorna no arraial de Israel. De um dia, e um lado e do outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Preste bem atenção, 2 côvados dá 90 centímetros. É tanta codorna que você poderia fazer assim, quase 1 metro de altura de codornas no chão. Milhões e milhões, bilhões e bilhões de codornas para alimentar aquele povo que queria carne. O vento de Deus traz alimento para o seu povo. Então o que vem de cima, ninguém atrapalha, ninguém segura. E preste atenção, que as codornizes vieram do mar. Como se cria? Onde essas codornizes estavam? No mar, que é uma ave que respira. Se fosse peixe até, a gente não tinha muita coisa que pensar. Peixe está na água, Deus fez os peixes pular para fora da água e cair no arraial. Mas elas vieram do mar. Onde elas estavam? Então os ventos que vêm de Deus traz alimento para a sua igreja. Alimento espiritual, alimento físico. Os ventos de Deus trazem bênçãos.
Oh, maravilha, maravilha, maravilha. Aleluia. Ezequiel 37, verso 9. O vento de Deus traz vida. O vento de Deus, os ventos de Deus trazem vida. Ezequiel 37, 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E seguindo o texto, quando o Espírito veio sobre aqueles corpos sem vida, lá no vale de ossos secos, o Espírito foi entrando neles e eles foram se levantando, e Deus levantou ali um grande exército naquele vale de ossos secos. Porque o Espírito, os ventos de Deus trazem vida, os ventos de Deus que assoprarão sobre nós, vai trazer vivificação, trazer vida para o nosso espírito, trazer vida para a nossa alma, trazer vida para o nosso corpo. O Espírito vai vivificar, assim como levantou Jesus do túmulo. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos também vivificará os nossos corpos mortais em glória por Cristo Jesus. Maravilha, 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 maravilha. Marcos capítulo 4, verso 39. Olha o que diz a palavra, porque Jesus, quando vem um vento estranho, quando vem um vento que não é de Deus, o vento que derrubou a casa de Jó e matou seus filhos, o vento que queria destruir o barco onde Jesus estava, olha o que aconteceu. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Porque aquele vento não veio do céu. Vento é um ser inanimado, sem vida. Como é que ele falou com o vento? Porque o que estava ali naquele vento não era vento, era um espírito. Era o espírito das trevas. Quando Satanás desafiou Deus, falando: deixa eu tocar na família de Jó, o que ele fez? Ele fez um vento forte, derrubou a casa sobre os filhos, estavam comemorando o aniversário de um dos irmãos, e a casa caiu sobre eles, matando seus filhos, numa festa de aniversário. Porque esse vento não era do céu, era vento de Satanás. Então nós temos que identificar, porque o vento de Deus, ele traz harmonia, o vento de Deus traz vida, o vento de Deus traz paz, o vento de Deus traz transformação. Agora o vento estranho, ele traz confusão, e onde houver confusão, é Satanás que está ali promovendo aquele vento da confusão. Então, em nome de Jesus, saia. Foi o que Jesus fez. Ele estava descansando e o vento estava... Porque Satanás sabia onde Jesus estava indo. Para onde Jesus estava indo? Libertar um homem lá em Gadara, que estava há muitos anos perturbando a cidade, dormia nos sepulcros, endemoniado com a legião de demônios, com mais de 6.000 demônios em seu corpo. Jesus estava indo para lá para libertá-lo. E Satanás falou: ele vai lá libertar tirar meus colegas da minha casa. Aí ele queria impedir Jesus de ir com os discípulos. Aí ele fez aquele vento para destruir o barco e afundá-lo. Mas Jesus percebeu: vento, quieta-te, mar,
aquieta-te. Ele repreendeu o vento. Como que alguém vai repreender algo inanimado? Como é que você pode repreender uma árvore que não está fazendo mal nenhum? E ela não tem, ela é um ser que não tem vida própria. Então, quando Jesus falou, vento, aquieta-te, mar, cala-te. Aí está escrito lá que ele repreendeu. Volta por gentileza. Repreender, olha lá, e despertando, repreendeu. Repreensão. Quando é que você repreende alguma coisa? Quando você vai repreender um cachorro? Como é que você vai repreender um cachorro? Você repreende alguém que tem raciocínio, que pensa. Então, quando você vai repreender, por exemplo, um filho, não faça isso, porque ele entende que não pode fazer. Então, quando Jesus repreendeu o vento, ele não estava falando com o vento, ele estava falando com o autor que estava por trás do vento. Satanás, eu estou te vendo aí, saia desse vento, pare com esse vento agora, pare agora, eu te repreendo. O vento parou. Mar, que estava sendo agitado por causa do vento satânico, mar, aquieta-te. Tudo virou aqui, parte segunda do versículo. E o vento, o que ele fez? Se aquietou, ficou quietinho. Repreenda um cachorro para você ver. Segundo os estudiosos, o cachorro, ele lembra, a memória dele é de 5 segundos. Fala com o cachorro, ó, não vem aqui. Ele sai para lá, ele vai sair. Daqui 6 segundos ele está aqui de novo. Já aconteceu isso na sua casa? Você pode observar. Fala com o gato, você não pode subir aqui na cama, desce da minha cama. Aí o gato sai, que é aquele gato que fica lá dentro de casa, que não é muito aconselhável. Para quem gosta de gato, gosta de criação no seu lugar. Tem uma moça que está com um problema de saúde mental por causa de pelo de gato. Pelo de gato. Tem um moço que está cego por causa de fezes de pombo. E a pessoa pensa que o gato está lá quietinho, fazendo as coisas, fazendo xixi dele lá. Não, meu gato aqui é aciado. Meu gato aqui como é que chama? Fino, não é? Como é quando é bem tratado, bem cuidado? Hein? Adestrado, tem outra palavra que a gente pode ser usado aí. É gato fino, né? Pedigree. Aí um dia a câmera mostrou que o gato fazia todas as suas necessidades na caixinha de areia. Mas sabe aonde ele foi fazer a sua higiene pessoal? Em cima da cama do casal. Ele sentou lá e arrastou. Deu para entender? Está dando para você entender? Por que você não deve deixar uma criação dentro do seu recinto? Lugar de criação, lugarzinho dela. E nem lamber sua boca. Porque o animal, ainda que ele coma a ração preparada, cuidada, ele tem bactérias para ele comer, ele foi criado para comer coisas estragadas. Coisas estragadas. E ele tem a bactéria que destrói essas bactérias estragadas. Aí uma pessoa que não tem a mesma proteção, imunidade que tem o gato, que tem o cachorro, que tem os pássaros, que tem as aves, ele deixa o bicho lamber a sua boca. E o que vai acontecer? Vai aparecer um monte de feridas. Uma mulher perdeu toda a sua boca porque o cachorro lambeu os seus lábios. Estou dando exemplo para você aqui, que cada coisa no seu devido lugar. O vento aquietou-se e houve calma e bonança.
Então os ventos de Deus traz vida, os ventos de Deus traz comida, os ventos de Deus abrem caminho. E hoje Deus quer enviar esse vento sobre nós. João 3:8, Ele quer trazer esses ventos poderosos sobre a nossa vida. Ele quer trazer o vento do céu, Ele quer mandar o vento do céu sobre nós para trazer coisas novas para a minha vida, trazer coisas novas para a sua vida, trazer coisas novas para a sua casa, trazer coisas novas para a sua família. E o vento soprou, e o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Deus, Ele vai soprar os seus ventos dos céus sobre nós para trazer coisas novas que a gente não sabe o que vai acontecer, porque quando a pessoa nasce de Deus, ele não sabe, o vento vem, é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida, mas Deus mostra que os ventos dele é para abrir caminho, é para trazer alimento, é para trazer vida. Então Deus vai assoprar os seus ventos, trazendo coisas novas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério, para tudo que é nosso, para tudo que Ele nos deu. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, maravilha, maravilha, maravilha. Versículo 3: E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, porque eles estavam reunidos no mesmo lugar, esperando o quê? A promessa de 10 dias do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio através de um vento e pousou sobre cada um deles em forma de uma língua de fogo. Então, primeira coisa, o fogo purifica. O que João Batista disse? Eu vos batizo com água, mas aquele que virá depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É para a purificação. Deus quer, com o sangue do seu Filho, nos limpar, nos purificar, nos preparar, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus quer um povo santo, um povo purificado. Segundo, o fogo ilumina. Sem este fogo, sem Cristo em nossa vida, a nossa vida torna-se trevas, mas quando Ele entra, as trevas desaparecem, conforme João 8:12. João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós temos luz. Nós sabemos o sentido verdadeiro da vida. Terceiro, o fogo aquece. Sem o Espírito Santo, a nossa vida é fria, é gelada. Sem o Espírito Santo, somos como defunto ambulante, frio, gelado. Mas quando o Espírito Santo vem, Ele aquece o nosso coração, Ele aquece a nossa vida, Ele nos torna uma brasa viva. Aleluia! Aleluia, aleluia.
Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Primeiro, quando o Espírito Santo vem, quando ele entra na nossa vida, a primeira coisa que ele faz é encher-nos. Ele enche-nos. Esses dias agora, um cantor de rock, dá licença, um cantor de rock que tem uma multidão que o segue, ele falou que ele tinha já um trabalho já para fazer um evento de rock para fazer. Ele pegou, virou para o público dele, público jovem, mas lotado de jovens. Ele falou: gente, é a última vez que vocês vão me ver aqui, fazendo esse show. Porque eu ganhei muito dinheiro com show, tem muita gente que me segue, mas eu quero dizer para você, eu tinha um vazio na minha alma, eu tinha um vazio que nada, o dinheiro não preenchia, o meu show não preenchia, carros importados não preenchiam, propriedades não preenchia. Então eu encontrei Jesus e ele preencheu a minha vida. Aí ele foi lá atrás, pegou uma faixa e levantou lá para o povo: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, ele me salvou. E pôs a faixa lá, de volta. Ele falou: nunca mais vocês vão me ver fazendo show, porque agora eu vou falar de Jesus Cristo. Então, quando o Espírito Santo vem, ele enche a nossa vida do vazio existencial que cada pessoa tem. Ele enche aquele vazio e ele enche, acaba o vazio existencial e a vida da pessoa começa a se completar. Aleluia! Então, a primeira coisa que acontece quando o Espírito Santo vem, ele enche-nos. Segunda coisa, ele transborda-nos. Porque Deus não faz coisa pela metade, ele quer transbordar. Ele quer que a nossa vida seja abundante. Então, transborda pela graça, pelo favor de Deus. Segundo, quando o Espírito Santo entra, ele enche, ele nos leva a falar. Quando o Espírito Santo vem, aquela pessoa que era tímida, calada, o Espírito Santo leva ele a falar. Não é falar das coisas do mundo, não é falar das coisas que acontecem no mundo, na política ou na sociedade, mas falar das coisas dos céus, falar do reino dos céus, falar das coisas de Deus. O Espírito Santo nos leva a falar. Aleluia, nos leva a proclamar. Em São Paulo tem um homem com a menininha dele deve ser do tamanho do Arthur. Ele está lá, a menininha acompanha ele com a Bíblia aberta, fala assim: olha, Jesus te ama. Ele está lá proclamando. Proclamar é falar em alta voz, é gritar. Ninguém para, ninguém nem olha para ele, mas ele está lá, porque o Espírito Santo está mandando ele falar, ele falar, ele falar. Eu estava vendo um testemunho, uma moça de uma determinada denominação, ela falou com alguns irmãos que ela queria ir para outra cidade, de mudança, porque ela não queria ficar mais na cidade onde ela estava. Então ela programou a sua viagem para ir embora. E a cidade que ela ia mudar, ela morava em São Paulo, ela queria mudar, estava mudando para uma cidade menor, mais calma, mais tranquila. E lá nessa cidade, tem muitas outras cidades
ao redor, pequeninas também. Igual, por exemplo, quando eu trabalhava em Ubá, o ônibus que fazia a linha para Ubá, ele entrava em tudo quanto é cidadezinha. Pararia Pacheco, que é Caminho, Tabuleiro, Rio Pomba, e vai parando até Ubá, Tocantins, e vai parando. O que aconteceu com essa moça? Ela pegou o ônibus, e esse ônibus tinha que fazer um montão de paradas. Aí foi pegando, parava no lugar, pegava 2, 3 passageiros, pagava passagem e ia embora. Aí o ônibus parou para atender 2 rapazes que estavam no ponto. Aí os rapazes entraram, sentaram, e eles ficaram olhando muito para os passageiros, e depois eles levantaram num certo lugar da estrada, eles levantaram e falaram: olha, fica todo mundo tranquilo que é um assalto. Ninguém faz nada, que ninguém vai se machucar. Aí eles começaram, e essa moça estava sentada lá no último banco do ônibus. Aí eles começaram a tomar tudo, celular, carteira, documento, tomar tudo e vem tomando. Aí o Espírito Santo falou para ela assim: cante um louvor. Cante um louvor. Mas meio ao assalto, em meio a essa situação diversa, cante o louvor. Aí ela se levantou e começou a cantar. Me fala a memória aqui o hino que ela estava cantando. É um hino pouco conhecido, mas fala de perdão, fala de salvação. E ela começou a cantar. Aí eles chegaram até ela. E ela continuou cantando. E quando eles pegaram todos os pertences, um deles falou assim: você é crente? Ela falou sim. Ah, tudo bem. Aí quando eles iam saindo, eles pararam no meio do corredor e falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos devolver tudo que nós roubamos aqui. Vamos devolver para todo mundo. Aí foi devolvendo todos os pertences de todo mundo, pediu para parar o ônibus, devolveu tudo, pediu perdão ao povo, desceu do ônibus e foi embora. Está dando para você ver o poder de Deus. Ninguém pode resistir ao poder de Deus. Ninguém pode resistir. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você fala coisas que mexem com as pessoas, que muda a história das pessoas, que muda a vida da pessoa, que muda comportamento, faz ele refletir, faz ele pensar. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, só de olhar para ele, as coisas, tem pessoas que mudam. Tinha um pastor norte-americano, ele era tão cheio do Espírito Santo, ele não entrava nem nos bares, os bares estavam cheios, pessoa bebendo, rindo, xingando, contando piada. Ele parava em frente ao bar e olhava para dentro do bar, as pessoas começavam a segurar na coluna do prédio, dizendo: eu estou caindo no inferno, socorro Jesus. E muita gente se convertia sem ele entrar no bar, só dele olhar para o ambiente. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, Deus te usa, Deus faz maravilhas. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo leva a proclamar, a testemunhar a graça e o amor de Deus. A Bíblia mostra para nós que até o Pentecostes os apóstolos eram homens tímidos, medrosos, trancavam-se nos seus quartos. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora pela rede social, que estão presas em seus quartos, com depressão, tem medo de sair de casa, tem medo de sair na rua, tem medo de elevador, tem medo de dentista, tem medo de ir ao médico,
Quantas pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, que estão vivendo trancafiada em sua casa, em seus quartos, mas quando o Espírito Santo vier sobre você que me assiste, você terá coragem. Essa timidez, essa depressão que te prende, que te amarra, essas correntes que te prendem, elas serão partidas e as portas do seu quarto serão abertas e a depressão vai desaparecer e você será curado em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo traz coragem, o Espírito Santo traz cura. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo tirou do quarto, tirou o medo, abriu a boca deles e os levou a falar, a proclamar. Aleluia! O mesmo Espírito, eu concluo, o mesmo Espírito deve acontecer, o mesmo deve e pode acontecer hoje em dia. Existem muitas denominações que ensinam que o Espírito Santo foi para a igreja primitiva e hoje ele está inapto. Ele não está agindo. Agiu no primeiro tempo da igreja e hoje o Espírito Santo não está mais entre a igreja, mas a palavra de Deus ensina para nós que está. Apocalipse capítulo 22 verso 17, olha o que diz aí. O Espírito Santo é para hoje, o Espírito Santo é para amanhã, o Espírito Santo é para o presente, o Espírito Santo é para o futuro. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva dizem, acabou. É o que está escrito ali? O que está escrito? Vem. Vem. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito Santo é para hoje, é para agora. O Espírito Santo virá sobre nós para nos transformar e nos levar a falar e testemunhar, trazer vida para a igreja. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Amém? E quer fazer isso agora. Trazer vida para a igreja, trazer avivamento para a igreja. Receba o avivamento de Deus para a sua vida. E eu quero esse avivamento na minha vida. Eu quero esse avivamento na minha casa. Então creia que o Espírito Santo é para você hoje. Creia que o Espírito Santo é para a sua vida, para trazer coisas novas. Os ventos do Espírito trarão coisas novas para a sua vida. Trarão vida, trarão portas abertas, trarão alimento espiritual, trarão alimento físico, trarão, e o Espírito Santo, ele também vai repreender os ventos contrários, aquilo que vem para te derrubar, o Espírito Santo virá para te levantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te abençoe. Eu convido todos para vir ao altar. Venha receber de Deus. Aí na sua casa, ore agora também. Peça ao Senhor para que Ele assopre os ventos dos céus sobre a sua vida. E você será cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Você que está me assistindo pelas redes sociais. Peça a Deus para te encher nesta manhã. Peça a Deus para encher você agora. Aleluia, Deus te abençoe.